Olá, boa noite. Bem-vindos à nossa live hoje. Oi, Maria, tudo bem? Tá me vendo e me ouvindo? Boa noite. Oi, Aline, bem-vinda. Boa noite. Estão me vendo e me ouvindo? Se puder falar que tá tudo bem com áudio, por favor. Tá vendo e ouvindo. Perfeito, Maria, obrigada. Então, hoje nós vamos falar sobre inteligência emocional, né? O quanto que ela é importante, o porquê que ela é importante na nossa vida, principalmente nós que trabalham muito com a questão da ansiedade. Então, é importante nós entendermos a função da inteligência emocional, né? Bem-vinda, oi, Lúcia, tudo bem? Bem-vinda. É um prazer estar com vocês. Sejam todos bem-vindos. Quero agradecer a presença de vocês que estão sempre me acompanhando, estão sempre aqui. Gratidão a todos. É um prazer enorme estar sempre falando com vocês toda semana, viu? Muito obrigada. Oi, Antônio, tá me vendo e me ouvindo? Oi, Anne, tudo bem? Bem-vinda. Oi, Érica, bem-vindos. Então, nós vamos começar então a nossa live hoje, enquanto as pessoas vão entrando. Nós vamos falar sobre inteligência emocional. A Cléria já entrou, bem-vinda. Isso, que bom que vocês estão aqui. Então, o que é a inteligência emocional? A inteligência emocional é o que determina como uma pessoa ela vai se relacionar com as outras, as que estão ao seu redor, né? Então, isso vai ser a questão da inteligência emocional. A inteligência emocional, ela permite que você faça melhores escolhas, de acordo com o que você está sentindo, do momento que você está vivendo, em determinada situação. Isso também vai influenciar, né? Além disso, a inteligência emocional, ela permite que a gente se comunique melhor com as outras pessoas, que a gente realmente demonstre, né, o que nós estamos sentindo de uma forma mais assertiva, tá certo? Boa noite, Dani, bem-vinda, Érica, boa noite, sejam todos bem-vindos. Então, nós vamos pensar nessa questão da inteligência emocional, uma pessoa, como que ela vai, para ela ser bem-sucedida, a gente vai trabalhar com essa questão da inteligência emocional, né? Como que ela vai lidar com o estresse, como que ela vai lidar com as emoções no dia a dia. Então, por isso que é importante nós entendermos um pouquinho da inteligência emocional. Oi, Juscelia, bem-vinda, prazer ter você aqui. Por isso que, pensando nisso, na questão da ansiedade, quando ela está disfuncional, o quanto que ela tira a nossa paz. E às vezes a gente acaba tendo comportamentos impulsivos, comportamentos agressivos, que não estão condizentes naquele momento, porque às vezes eu estou estressada, eu estou nervosa, e eu acabo não conduzindo da melhor forma possível, né? Então, por isso que a inteligência emocional, hoje eu vou trazer técnicas para que vocês saibam lidar, para todos nós, né? Para que todos nós saibamos lidar melhor com as adversidades do dia a dia, para que a gente saiba lidar melhor com o estresse, com a ansiedade, tá certo? Oi, Sandra, bem-vinda! Que bom que você tá aqui, né? Então, a inteligência emocional, ela tá ligada com a inteligência social. Uma pessoa que tem inteligência emocional, ela consegue identificar, ela consegue controlar um pouco mais o seu comportamento com relação às emoções. Porque nós vamos aprender algumas coisas hoje que nós não temos controle, de algumas ações nós não temos controle absoluto nós não temos. Oi, Mayumi, bem-vinda, boa noite. Então isso é importante nós percebermos, né? Então eu gosto muito da definição do Daniel Goleman, porque ele fala o seguinte: a inteligência emocional é uma forma de interagir com o mundo, que leva em conta o que? Os sentimentos inclui as nossas habilidades também, né? E aí inclui como que é a nossa habilidade com relação ao controle de impulsos, a nossa autoconsciência, nossa motivação, nosso entusiasmo para fazer as coisas, a nossa perseverança para dar continuidade nas nossas atividades, a nossa empatia e essa agilidade mental, né? Então,
A inteligência emocional ela vai definir alguns desses traços, né, como de caráter, a questão da autodisciplina, a compaixão, o altruísmo, essências que vão nos ajudar no quê? Numa adaptação da nossa realidade, uma adaptação mais criativa da nossa realidade, né? Agora, interessante, se nós pararmos para pensar, será que é importante, depois que nós entendemos o que é inteligência emocional, que é essa inteligência de você saber se relacionar com as outras pessoas, por que é importante? É possível desenvolver inteligência emocional? Vocês já pararam para pensar nisso? É importante sim, né? Então eu vou trazer várias justificativas que vão falar o porquê que é importante nós desenvolvermos, e é possível desenvolver ao longo da vida a inteligência emocional, né? Então, assim, esse autoconhecimento, isso é para toda a vida. Então, não é uma vez, não, eu já me conheci, tá tudo certo. Não, é com o tempo, a gente tem uma ideia de como nós somos, né? Ao longo da vida, a gente vai aprimorando, lapidando, melhorando coisas que poderiam ser diferentes e não são, nós gostaríamos de mudar alguma coisa em nós, é possível modificar a partir do momento que nós queremos fazer essa mudança. E existem os passos para essas mudanças, né? Então, a inteligência emocional, primeiro a gente tem que saber identificar as emoções. Por quê? Porque é extremamente importante eu entender o que eu estou sentindo. Oi, estão colocando aqui no site. Oi, deixa eu ver aqui. Coloca o link. Ai, gente, eu não sei colocar. Desculpa, eu não sei colocar. Você quer indicar para alguma colega? Então, gente, se vocês não puderem me falar como que faz, é porque eu sou um pouquinho inexperiente para colocar link. Eu não sei como que eu faço para enviar, para você poder mandar para alguém, tá? Então, eu não sei como fazer isso. Mas se você me falar, Rick, só que você tinha me falado que era outro nome. Deixa eu achar aqui. Deixa eu ver, quando você entrou, você falou seu nome. Anne, isso mesmo, Anne. Anne, eu não sei, você pode colocar pra mim como que faz? Que daí se eu conseguir, eu faço assim. E te agradeço, viu? Que bom que você tá gostando e quer indicar essa live. Que a gente pode fazer coraçõezinhos, que daí também vai acionando para outras pessoas, se elas interessarem em ver essa live, tá bom? Mas muito obrigada. Oi, Priscila, bem-vinda. Então, o que acontece? É importante nós entendermos que a nossa realidade atual ela é muito cheia de exigências, responsabilidades, e acabamos com isso ficando muito sobrecarregados, né? Devido ao excesso de responsabilidade, múltiplos papéis que nós desempenhamos no nosso dia a dia, né? Com isso as emoções elas surgem na forma de que às vezes de estresse, de ansiedade, de depressão, de compulsão, que existe também, né? Você ter comportamentos compulsivos. A pessoa que não desenvolve inteligência emocional acaba tendo perdas com isso, dificuldade de se relacionar com as pessoas e com os problemas, as dificuldades e os conflitos do dia a dia, né? Então, para facilitar a nossa vida, o ideal é que a gente saiba como se comportar nas diversas situações, como lidar com as pessoas nas diversas situações, tá certo? A Gisele entrou. Oi, Gisele, bem-vinda. É um prazer ter você aqui. Boa noite. Mandar um aviãozinho? Ai, Maria José, eu não sei, vai que eu mando o avião e não volto. Ai, gente do céu, eu sou engraçada demais. Nossa, mandar um avião e vai que eu mando e não volto. Tá, eu vou tentar daqui a pouco, tá? Deixa eu falar mais um pouquinho. Obrigada, Maria. Ainda bem que a Maria José me conhece, aí é mais fácil. Eu vou ver se eu consigo daqui a pouco, tá? Faz sentido, né? Que bom, a Sandra tá falando que faz sentido. Então, por isso que é importante a gente conseguir entender o motivo da inteligência emocional, o porquê que ela é importante, o porquê ela é benéfica, tá certo? A Mayumi tá dizendo assim: não, a gente enviar a sua live para as pessoas. Não sei, não entendi não, bem, mas assim, vai dando certo, tá? Depois a live vai ficar salva, tá bom? Aí vocês vão me falando como que faz nos próximos, aí eu posso fazer isso, tá bom? Obrigada. Oi, Eli, tudo bem? Bem-vinda, querida. Então, assim, tem como desenvolver a inteligência emocional? Sim, nós sempre podemos ir desenvolvendo ao longo da nossa vida, tá certo? Então, nós podemos desenvolver uma habilidade. Então, essa habilidade, o ser humano está em constante desenvolvimento e a gente vai podendo
realmente poder desenvolver isso ao longo da nossa vida, tá certo? A Mayumi tá dizendo é sobre o avião. Ah, entendi. Eu tô falando, Mayumi, depois eu pego o avião e não volto, aí acabou a live, né? Então é melhor esperar. Ai, gente, hoje é sexta, então a gente pode descontrair um pouquinho. Então, benefícios da inteligência emocional, voltando, né? Quais seriam esses benefícios da inteligência emocional? Isso é muito importante. Os benefícios é o quê? Primeiro, bem-estar. Tá certo? Nós vamos ficando felizes com o nosso comportamento, quando a gente consegue externalizar o que nós estamos sentindo de forma assertiva, com empatia, entendendo o outro. Por quê? Nós acabamos lidando melhor com as nossas emoções. Primeiro, porque quando nós nos conhecemos, quando nós começamos a investigar quem realmente nós somos e nós vamos realmente entrando em contato com a gente, porque a gente tem uma ideia de quem nós somos. Conhecimento total nós não temos. Vocês já viram aquela foto do iceberg? Que é o quê? Aquele gelo, aquela montanha de gelo. A parte de cima, uma ilhazinha bem pequenininha. Só que quando você olha embaixo no espelho d'água, você vê uma imensidão. É isso. Entende? Então, por isso que nós estamos em constante desenvolvimento. Por quê? Porque nós temos uma ideia, mas existe muita coisa no nosso inconsciente. Nós, às vezes, somos movidos também pelo nosso inconsciente, de tanto padrão que nós vamos tendo ao longo da nossa vida, repetindo comportamentos, tá certo? Então, por isso que é importante. Oi, Ana, bem-vinda. Então, o que mais? Além desses benefícios que eu falei, tem outro. Maior equilíbrio emocional, tá? Então, por isso que é um benefício a inteligência emocional, eu vou ser uma pessoa mais equilibrada, eu vou ter um aumento na minha autoconfiança, a minha autorresponsabilidade vai sendo ativada também. Oi, Manuela, bem-vinda. Maior capacidade de tomar decisões assertivas, né? Porque eu começo a consultar realmente o que eu gosto, as minhas necessidades, porque eu vou entrando em contato comigo mesmo. Quando eu tenho autoconhecimento e buscando esse equilíbrio na inteligência emocional. Acabo tendo maior produtividade no trabalho, eu acabo melhorando nos meus relacionamentos interpessoais, tanto na família quanto com amigos, marido, mulher, enfim. A gente vai tendo uma melhora nesse sentido, mas uma melhora significativa, tá certo? Melhora na autoestima, menos estresse. Por quê? Porque eu sei lidar com o outro, não preciso bater de frente com o outro. Entende? Isso é extremamente fundamental, a gente entender isso. Tem uma visão mais positiva do futuro. Por quê? Porque quando a gente tem esse equilíbrio emocional, tá vendo que vai balanceando os nossos pensamentos também, porque eu vou questionando, eu vou trazendo para a realidade, eu vou verificando essa minha realidade. E a ansiedade, como eu sempre trago para o lado da ansiedade, que é o meu foco de trabalho, o que acontece? A ansiedade ela vai focar no negativo. Tá vendo que quando eu começo a modificar, quando eu começo a buscar o meu equilíbrio emocional, a minha inteligência emocional, o que acontece? Vai equilibrando também os meus pensamentos com relação ao futuro. Por quê? Porque eu não vou pensando e esperando coisas ruins. Lembra da catastrofização? Que é pensar o pior de uma situação, eu fico com medo que aconteça alguma coisa extremamente negativa. Então é por isso. Por isso que é importante a gente observar que quando nós temos a inteligência emocional, nós vamos ter um equilíbrio e um bem-estar maior, porque nós buscamos esse desenvolvimento. Oi, Daniel, tudo bem? Bem-vindo. As emoções, elas fazem parte da nossa vida. Então, nós entendermos as emoções nos ajuda a ter um equilíbrio emocional maior, né? Faz parte dessa inteligência emocional, porque nós não estamos falando da inteligência intelectual somente. Por quê? Porque uma coisa não necessariamente está ligada com a outra, mas o que nós precisamos entender é que a inteligência emocional é como que eu vou lidar com as emoções. E quando nós pensamos nas emoções, o que nós vamos refletir? O que é emoção? Emoção, se a gente colocar realmente uma definição, é esse movimento, é deslocar-se, se nós formos realmente pegar o significado dela. É o que nos coloca em movimento, né? É uma manifestação física associada à percepção, um conhecimento tanto do ambiente interno quanto do ambiente externo, vai ajudar também, tá? O que acontece? Nas emoções, isso tudo acontece em microsegundos, é muito rápido, né? O cérebro, ele recebe bilhões de informações relativas ao quê? À percepção, ao tratamento e à regulação das minhas emoções. Então, quando acontece alguma coisa,
eu vou sentir instantaneamente essa emoção. Agora, isso aí eu não tenho como controlar. Que é o quê? Essa descarga emocional que eu tenho. Isso eu não tenho como controlar. O que eu tenho como controlar é a minha avaliação do que eu senti. E o que eu vou fazer, o meu comportamento. Aí sim eu tenho como modificar. Se eu às vezes não estou contente com o meu comportamento, aí eu posso modificar. Então, eu modifico no pensamento e modifico no comportamento. Agora, de sentir esse impacto no corpo, eu não tenho como barrar essa emoção, tá certo? Agora, o que vai fazer diferença é a minha interpretação com relação a essa emoção. Aí faz muita diferença. Por isso, a inteligência emocional, ela parte muito do autoconhecimento. Faz sentido para vocês? Coloca para mim nos comentários, por favor, que eu tô falando igual uma matraca, né? Tem um delay, então por isso que demora um pouquinho. Coloca para mim nos comentários se faz sentido. Estão dizendo que faz, ok. Então, assim, as nossas emoções, eu gosto de fazer uma analogia e nesse sentido, as nossas emoções, elas são como um rio. Entendeu? Um rio. Nós não conseguimos conter com as nossas mãos. Se eu pegar um rio, eu vou pegar um pouquinho de água, mas eu não tenho como conter aquele rio pelo movimento que ele faz. E são as nossas emoções, são intensas, eu não tenho como controlar isso. Agora, eu posso represar o rio, eu posso mudar o curso do rio, e isso sim eu posso fazer. Então é isso que nós vamos aprender, a controlar um pouquinho mais essas emoções, entende? Que bom, o pessoal tá dizendo que faz sentido, obrigada pela participação de vocês, tá? Oi, Diego, bem-vindo. Então, isso é importante, nós entendermos que algumas coisas está fora do nosso controle. Então, essa sensação da emoção, eu não tenho como controlar, tá certo? Oi, Priscila, bem-vinda. A Priscila tá dizendo assim, mas quando a ansiedade vem, às vezes não conseguimos controlar os pensamentos, que infelizmente são negativos. Perfeito, Priscila. Então, eu vou parar um pouquinho aqui para te falar sobre isso. Muito obrigada pela sua participação. Adoro quando vocês colocam perguntas, participam, é muito bom. Então, assim, a ansiedade realmente, ela é um sintoma, vem pensamentos negativos, é natural. Tá certo? É próprio da ansiedade, é um dos sintomas, pensamentos negativos. O primeiro pensamento você não tem controle. Agora, a consequência daquele pensamento, aí sim. Aquele pensamento que vai desencadeando outros pensamentos, eu tenho controle. Então, é uma questão de falta de habilidade ainda. É treino também. Então, a ansiedade, o que vai acontecer? Vai desencadear um pensamento, uma avaliação. Eu não consigo, eu não dou conta, eu tô com medo. Então, dependendo da minha avaliação, eu já começo a deixar aquele pensamento me conduzir, achando que ele é verdade. Então, uma das formas de cortar esse fluxo de pensamento é você falar, tem uma técnica que se chama parada de pensamento. É você fazer um barulho, bater palma, ou falar para você mesmo, chega, eu já entendi esse pensamento, eu já entendi, eu já tô acostumada com ele, mas agora eu vou tirar o foco e vou colocar o foco em outra situação, em outra atividade. Por quê? Porque daí eu vou colocar uma música, eu vou ligar para uma amiga, eu vou conversar com alguém sobre outros assuntos e não sobre aquele pensamento. Porque o pensamento, nós levamos a sério demais os nossos pensamentos. Pensamentos são ideias que passam na nossa cabeça. Não quer dizer que seja real. Ele só vai ser real se você trouxer ele e aplicar na realidade. Tá certo? Então isso é importante. Porque quando nós entendemos que nós que vamos dar vazão a tudo isso, nós vamos vendo a nossa responsabilidade quando vem aquele pensamento. Então, o primeiro eu não tenho controle. Agora, o que eu faço de acordo com os outros pensamentos, aí sim. Aí realmente eu tenho responsabilidade porque talvez eu alimentei esse pensamento. O que é alimentar um pensamento negativo? Eu olhar para ele e ficar com medo. E lá no fundinho acreditar que pode ser verdade, que pode realmente acontecer. Faz sentido? Kiko está dizendo assim, pois acredito que estou correto quanto ao meu sentimento. Não quer dizer que o do outro está errado. Sim, são perspectivas diferentes. Você tem uma visão e o outro tem outra, principalmente na ansiedade.
Na ansiedade, o que acontece? Na ansiedade, a pessoa que está sofrendo uma crise de ansiedade ou uma crise de pânico, para ela é extremamente real. Ela vai morrer, está acontecendo alguma coisa muito errada. Para ela que está sentindo, por conta da emoção. A descarga emocional é muito grande, né? Só que o que acontece? Para quem tá do lado, tá tudo normal. Por que a pessoa tá fazendo isso? A pessoa às vezes que tá do lado não entende. Então, por isso a empatia é você se colocar no lugar da pessoa que para ela é muito real. Então, por isso que essa questão da inteligência emocional, quando você entende o outro, consegue perceber que você começa a se entender também? Você entende o outro, é recíproco. Eu entendo o outro e eu acabo me entendendo nesse processo. E quando eu entendo tanto o outro quanto eu me entendo, eu vou começar a ter mais empatia, porque eu sei que é difícil. Porque eu sei, baseado na minha experiência, então eu sei que o outro também vai ter dificuldade. Entendeu? Por isso que aumenta a empatia, quando a gente começa a buscar essa inteligência emocional. Porque daí eu começo a olhar o outro também passa por situações que eu sinto, pelas dificuldades, só que cada um vai interpretar de uma forma. Tá certo? Oi, Jane, tudo bem? Bem-vinda. A Maria José tá dizendo assim: para mim vai ser difícil ativar minha inteligência emocional, porque eu estou na luta com a minha ansiedade. É um processo, Maria José, é um processo. Você já avançou muito, né? Então, assim, a gente tem que sempre pensar, nós estamos em constante desenvolvimento. É igual caminhoneiro, não pode parar. Vamos devagar, mas vamos seguindo. É isso que importa, valorizar as pequenas mudanças, porque senão eu não enxergo as grandes mudanças. Isso é importante. Então, você valorizar tudo. Ah, mas hoje eu não tive tantos pensamentos negativos. Dê parabéns a você mesmo, valorize isso. É importante, faz diferença, né? Uma ansiedade mal controlada pode desenvolver uma depressão? Pode, dependendo da sua interpretação, pode. Pode, aí entra como comorbidade, né? Começou com uma ansiedade e migrou para uma depressão, tá certo? Então pode sim. A Sandra falou que achava que era faniquito. Pois é, não é. Entende? Então é importante nós entendermos que, às vezes, aí o que acontece? Quando você entende um pouquinho sobre inteligência emocional, você entende por que a outra pessoa tá daquele jeito. Por que ela foi, às vezes, nervosa, agressiva? Você entende? Ah, ela não tá sabendo lidar com a situação que ela tá vivendo. Então, você começa a olhar para o outro de forma até mais carinhosa. Por quê? Porque você reconhece que ele não tá fazendo, às vezes, por maldade, sim porque ele não tem conhecimento, ele não trabalhou a dificuldade que ele tem de lidar com o outro. Então, ele lida de qualquer jeito, tá certo? Formigamento na mão pode ser ansiedade? Pode. Não podemos dizer que tudo é ansiedade. Primeiro tem que fazer os exames. Tá tudo em dia? Seus exames estão em dia, tá tudo certo? Se tiver tudo certo, ok. Agora, a ansiedade tem formigamento sim. Só que a gente tem que olhar como que tá a questão também. Me fugiu o nome da palavra. Se você não tá com má circulação, tem que observar, às vezes é uma má circulação. Então, a gente também tem que ter um cuidado muito grande. Eu tenho esse cuidado muito grande com relação à saúde. Primeiro, seus exames estão todos em dia. Jane, se tá tudo bem, tá tudo em dia, não tenho problema de má circulação, então pode ser ansiedade sim, tá certo? Oi, Renata, bem-vinda. Então, continuando, terminei de ler as perguntas aqui. Terminei de ler as perguntas aqui. Vamos lá. Então, como eu falei, algumas coisas nós não podemos modificar nesse controle das emoções, que é o que? Eu parar com a emoção que eu tô sentindo. Eu tô com medo, vou parar agora, o coração tá acelerado, ele vai parar. Não, não vai. Ele tem um processo que nós temos que entender. Só que o que nós vamos fazer com isso que nós temos controle. Então, as emoções, eu não tenho como controlar o que eu não conheço. Por isso que é saber entender as emoções, né? Nomear emoções é muito importante, porque eu sei o que eu tenho, aí eu posso contornar a situação. Então, todas as emoções, elas têm uma função, não é do nada, entendeu? Ela tem uma função, né? Então, você se conhece? Então, essa é a pergunta. Será que você se conhece? Você conhece as suas emoções? Entende a sua necessidade? Sabe o caminho para suprir as necessidades? Isso é extremamente fundamental nós pensarmos isso. Por quê?
Por isso que eu falo das pausas. Quem me acompanha há um tempo, eu falo muito de fazer pausas ao longo do dia, mas pausa de 5, 10 minutos, porque eu sei, a minha vida também é corrida. E eu entendo a vida de vocês, que também é corrida. Só que se nós não pausarmos, se nós não pararmos um pouquinho, o que vai acontecer? A gente não tem tempo de reconhecer como que tá as nossas emoções, como que tá a minha emoção. Eu não tenho tempo de ver, será que eu tô atendendo as minhas emoções? Será que eu tô ouvindo as minhas necessidades? Será que eu paro para olhar para mim? Por quê? Porque a gente tem tanta coisa para fazer, filho, é marido, é tanta coisa para fazer que a gente esquece de olhar para a gente mesmo. E essas pausas para uma meditação, para fazer um treino de respiração, principalmente para quem tem ansiedade, é fundamental. Se você não fizer pausas, vai demorando cada vez mais para você aprender a lidar com isso, entende? Porque daí eu vou começar a ouvir mais. Porque às vezes a gente não escuta a nossa própria voz, a gente escuta do outro pedindo socorro, pedindo ajuda, e a gente esquece de ouvir a gente mesmo, porque a gente sempre vai colocando outra pessoa na frente. Né? Sempre o outro precisa mais, mas a gente também tem que olhar para a gente e falar, não, mas eu preciso também desse carinho, dessa atenção, desse cuidado. Faz sentido? Deixa eu olhar os comentários. A Clébia está dizendo assim, como controlar a ansiedade na hora de ir ao médico? Como que você pode fazer isso? É o quê? Qual é a sua interpretação de ir ao médico, por exemplo? O que você está pensando? O que passa na sua cabeça quando você pensa em ir ao médico? Tem gente que tem a síndrome do jaleco branco, né? Vê o jaleco branco, já a pressão sobe, fica tonta e fica com medo. Depende da sua interpretação. Começa a olhar. Então, assim, a psicoterapia, ela ajuda muito, né? Mas se entender também ajuda bastante. O autoconhecimento é você parar um pouquinho e pensar. Faz uma lista, escreva uma carta para você mesmo. O que passa na minha cabeça quando eu penso que eu tenho que ir ao médico? Talvez o meu pensamento ele tá catastrófico, tá negativo. Por isso que quando você vai ao médico, você fica esperando uma notícia ruim. E isso te deixa com medo, por isso que você não quer ir ao médico. Então depende muito do quê? Do que você está avaliando, da sua interpretação. Como que modifica isso? Modificando o pensamento. Até fiz um videozinho explicando lá no meu canal do YouTube. Se vocês quiserem, entra na bio depois e olha lá, tem um vídeo eu explicando, né, como que funciona isso. O que nós podemos modificar, tá certo? Tem um vídeo bem legal falando sobre isso, sobre a questão dos pensamentos. A Aline está dizendo que não consegue controlar a ansiedade. Aline, às vezes a gente diz que a gente não consegue porque nós queremos de forma imediata. O imediatismo é outra característica da ansiedade. É treino. Então, vá fazendo todo dia, mesmo ansiosa, continue fazendo suas atividades. Por quê? Porque é assim que vai vencendo. A ansiedade, ela se supera em quê? Em micropassos. Não é da noite para o dia. Você também não ficou ansiosa da noite para o dia, foi um processo. Então, entender que também não vai extinguir da noite para o dia. Então, por isso, entender como que é a dinâmica da ansiedade e começar a colocar em prática exercícios, técnicas. Quem faz parte das minhas listas, quem faz parte dos meus grupos de WhatsApp gratuito, sabe disso. Eu fico sempre lá enviando conteúdos para quê? Para as pessoas perceberem que é importante, é possível vencer sim, mas é em micropassos, não é da noite para o dia. E daí quando a gente pensa, eu não consigo melhorar da ansiedade, é porque tentou 1, 2 vezes, né? Tentou uma semana, não é assim, é tempo e tempo fazendo a técnica, aí funciona, e começa a perceber os efeitos, porque o nosso olhar tem que estar treinado, porque se o meu olhar está focado só no negativo, o meu pequeno avanço eu não enxergo ele. É engraçado isso, né? A gente não enxerga, só enxerga os defeitos, só enxerga que eu não consegui, mas outras coisas eu acabo não percebendo. Então, por isso que é importante os nossos pensamentos com relação a isso. Modificando o nosso pensamento, tendo um pensamento mais otimista, é mais fácil. Por quê? Porque daí você já vai diminuindo também e abrindo o seu olhar, diminuindo as coisas ruins, esperando coisas ruins e aumentando o leque de oportunidades para você enxergar coisas boas. Porque se eu não enxergo, pode até vir a coisa boa para mim, mas eu não percebo como coisa boa. É igual aquela história do copo. Se eu recebo um copo com água, só que pela metade, depende. Eu posso olhar e falar, nossa, que pessoa indelicada, me deu metade do copo só de água.
Ou outra pessoa vai olhar de forma positiva e falar, eu ainda tenho um tanto de água para tomar ainda, eu tenho metade do copo, eu tava com tanta sede, esse tanto de água já vai matar um pouco a minha sede. Então depende da minha perspectiva, depende do meu olhar, depende como eu estou vendo a minha realidade, vai fazer muita diferença. Faz sentido? A Aline tá dizendo que quando ela tá ansiosa, escuta os meus áudios. Que bom, Aline, eu fico muito feliz, gratidão, viu? E você vai superar sim, já tá superando tanta coisa, né? Mas é devagarzinho, é paciência. O ansioso, ele tem às vezes paciência com os outros, mas não tem com ele mesmo, né? Oi, Vitor, boa noite. Ah, a Sandra tá dizendo que é isso mesmo, exatamente. Ai, Kiko. Não, é Chico, não é Kiko. Desculpa, Chico. Se você me corrige se não for, tá? Chico, é isso mesmo que você colocou aqui. Sim, mas jamais conseguiríamos ajudar o outro sem primeiro nos ajudarmos. Sim, sabe por quê? Aí entra a inteligência emocional mais uma vez. No sentido de que, quando eu consigo... eu quero sempre, a pessoa ansiosa, ela quer sempre ajudar o outro, porque geralmente ela é mais dinâmica também. A ansiedade faz a gente ficar um pouco elétrico, né? Em algumas situações. O que acontece? Eu sempre ajudo o outro e esqueço de me ajudar. Então, nesse sentido, para eu estar bem, eu tenho que primeiro, para poder ajudar o outro, eu tenho que estar bem primeiro. Então, por isso que nós temos que olhar para nós e daí sim atender as nossas necessidades, ficar forte para depois poder ajudar o outro. Eu sempre digo para as mulheres que me acompanham que a mulher é o termômetro da casa. Quando ela não tá bem, ninguém tá bem em casa. Por isso que nós temos que cuidar, fazer as pausas para que a gente possa ter um equilíbrio maior, para que a gente possa ter momentos de pausas, para que a gente possa descansar e cuidar sim, mas de forma, com uma qualidade, na verdade, com uma qualidade maior, né? Mas por quê? Porque a gente ouviu realmente a nossa voz, nós escutamos, nós paramos e nos conectamos com a gente mesmo, tá certo? A Aline tá dizendo que adora ir na psiquiatra. O Vitor falou que fica mal, a pressão aumenta. Oi, Regismar, tudo bem? Bem-vindo. Ai, Renata, você manda pra mim um direct depois? Pode ser? Que daí você entra assim no grupo. A Sandra falou que faz. Assistir o TikTok, o Vitor tá dizendo assim, uma coisa que ajuda ele é assistir o TikTok. Sim, tem várias pessoas que gostam porque ele é engraçado, distrai. E isso é importante, principalmente numa crise de ansiedade, sabia? Você se distrair. Por quê? Porque você tira o foco da sensação ruim e coloca esse olhar para fora, para o externo. Aí a sensação automaticamente vai diminuindo, aquela crise de ansiedade passa mais rápido quando você tira o foco, quando você distrai, tá certo? É treino, não é da primeira vez que você vai distrair de forma, nossa... Não, é treino, é paciência, com calma as coisas vão acontecendo. Isso, assistir as pegadinhas. Oi, tá, tudo bem? A Tá Santana entrou, a Viviane entrou, bem-vindas, boa noite. Ai, vai ficar gravada, tá? Não tem problema não. Tá dizendo que só conseguiu chegar agora, importante que você chegou, é um prazer. A Maria José, é difícil estar com crise de ansiedade e ter as obrigações para fazer. A mulher tem isso, né? Não, o que mais nós temos é obrigação. Muita coisa para fazer e às vezes a crise de ansiedade aumenta. Nesse momento, coloca música que você gosta, uma música que te anima, que te coloca para cima, que te deixa mais alegre, ajuda a conseguir fazer aquela atividade que é pesarosa, tá certo? Então, como eu falei, as emoções elas podem ajudar a gente a concentrar os nossos pensamentos e determinar a nossa resposta. Então, para isso que serve a emoção. O propósito da emoção é o quê? O propósito da emoção seria descobrir pistas confiáveis com relação às nossas reações. Então, provavelmente, como seria a minha reação em tal situação? E isso vai acontecendo para quê? Para a gente aprender a desenvolver, a resolver desafios semelhantes. Então, as emoções, elas servem para isso, para a gente descobrir muita coisa. Então, por exemplo, se eu tenho medo, como que esse medo se manifesta? Vocês sabem qual é a função do medo, por exemplo? Eu vou falar aqui a função da raiva, do medo, da tristeza e da alegria. Por que elas surgiram na nossa vida? Então,
A raiva é uma emoção que nos coloca em ação, então ela é ótima, ela é perfeita, só que o problema é se ela estiver disfuncional, se ela estiver desregulada, porque o objetivo dela é nos proteger da raiva. A raiva, o objetivo dela é nos proteger. Para isso, libera no nosso corpo energia suficiente para quê? Para atacar qualquer coisa que possa ser ameaçadora a nós. Entendeu? Então isso é importante. Então a raiva ela é benéfica. O problema é quando eu tenho raiva o tempo inteiro. Aí eu tenho que analisar o porquê que eu tô tão insatisfeita, por que eu tô com tanta raiva. Por isso que daí entra o autoconhecimento. Ele é fundamental para eu entender se eu tenho na minha vida, ao longo do meu dia, eu tenho mais momentos em que eu estou com raiva, por que eu tô tão indignada? O que tá fazendo com que eu me sinta tão insatisfeita? Será que eu quero tudo do meu jeito? Tem que ser dessa forma, e daí eu, achando que tô perdendo o controle, eu fico nervosa, eu fico com raiva? Pode ser, lembra que é avaliação? Mas daí existem outras formas mais funcionais de saber lidar com isso. Aí é onde entra a inteligência emocional, tá certo? Oi, Viviane, bem-vinda. Oi, Fátima, bem-vinda. A ansiedade, tá dizendo assim, a Anne tá dizendo assim, a ansiedade e o pânico do medo, eles são os mesmos sintomas? Não. A ansiedade e o medo, ele é menor. No pânico, o medo, ele é muito intenso. E uma crise de ansiedade para uma crise de pânico tem diferença. Uma crise de pânico é rápida, ela é inesperada. O pico dela é de 10 a 30 minutos. Então tem muita diferença, é a sensação de medo de morte, medo dos sintomas que eu estou sentindo. Na ansiedade eu tenho medo de tudo, mas eu nem sei do que eu tenho tanto medo. A pessoa vai tendo medo do medo, né? O pânico, você vai tendo medo das suas sensações. E depois, se você não tratar, vai tendo medo de tudo. Aí você vai restringindo cada vez mais o próprio comportamento. Tá certo? Então o medo tem degraus, aí tem graus aí que a gente vai perceber essa diferença, tá certo? Vamos lá, agora o medo, qual é a função do medo? O medo, ele serve para quê? Para nossa proteção. Então, ele nos leva a fugir daquilo que pode ser ameaçador. Por isso que eu tenho a sensação de medo. Por quê? Para me proteger. Então, tá vendo a função do medo? O problema é quando eu tenho medo de tudo sem motivo. Eu estou imaginando que pode acontecer uma coisa ruim, aí eu já começo a não ir nos locais, começo a privar o meu próprio comportamento, eu não quero lidar com as pessoas, por exemplo, quem tem fobia social, eu não quero mais sair, eu não quero conversar, não sei lidar com o outro, eu tenho medo de falar com as pessoas. Mas por quê? Porque a minha forma de interpretar está equivocada. Porque eu tô com medo do julgamento do outro, eu tô com medo do que ele pode falar, do que ele pode pensar de mim. Mas tá vendo que eu sempre acabo esperando uma coisa ruim? Então é aí onde precisa se adequar. A tristeza é uma outra emoção. Então, a tristeza, ela geralmente gera o quê? Um desânimo. Então é uma perda de energia, né? A pessoa, ela perde também por causa da proteção. E como se ela nos avisasse que é melhor parar e um pouco, sabe? Vamos devagar. Recolher, esperar a tempestade passar. Talvez ela tá pensando uma coisa muito catastrófica. Ela fala, não, pera, deixa eu dar uma acalmada. Agora não é o momento. Então, a tristeza, ela vem para isso, para te desacelerar, né? Para te desanimar de quê? Calma. Então, é nesse sentido, essa proteção é o quê? Tá indo rápido demais. É lógico, é de forma inconsciente, porque a gente acaba não percebendo isso. Agora que vocês estão sabendo, vocês vão saber lidar melhor com isso e falar por que eu quero desacelerar, por que eu tô desanimada, por que eu estou triste. Questionar, é importantíssimo questionar, tá certo? A alegria. A alegria, ela é uma emoção que provoca um bem-estar no nosso corpo, total, né? Então a gente começa a gente ficar feliz, a gente sente um bem-estar muito grande. Ele é um remédio natural do nosso corpo, né? Do nosso organismo. Aí a gente se sente forte, se sente empoderado, se sente capaz de enfrentar os desafios quando nós estamos alegres, tá certo? Então esse é o propósito. Agora, na questão da ansiedade, para pensar, é o contrário já, eu não consigo, eu não dou conta, eu não sou capaz. Então por isso que é importante nós sabermos de todas essas emoções e entendermos como lidar com elas e questionar. Por quê? Vai vir em forma de pensamento. Depois vem a emoção. Então, tem essa tríade, pensamento, emoção e comportamento. Conforme eu penso, eu vou sentir,
vai ter aquela descarga, como se fosse uma descarga elétrica realmente, né? Daquelas emoções e daí vem o meu comportamento. Mas a minha avaliação vai estar ali o tempo inteiro. Eu vou estar avaliando esse processo o tempo inteiro. Então, por isso que é importante nós entendermos e questionarmos os nossos pensamentos, para saber ser mais assertivo. Como que eu vou me comportar nessa situação aversiva? O que eu posso falar? Qual é o impacto que isso vai gerar? Isso interfere muito, né? Agora, como desenvolver a inteligência emocional? Tá fazendo sentido o que eu tô falando para vocês? Deixa eu olhar aqui agora os comentários. Oi, Andréia. Tá fazendo sentido? Coloquem para mim nos comentários, por favor. Pensamento Psi tá aqui. Oi, tudo bem? Bem-vinda. É um prazer ter você aqui. Um prazer, Andréia, Fátima. Faz sentido? Para que eu possa falar agora das técnicas um pouquinho, né? O que nós podemos fazer com isso? A Lúcia falou que sim, obrigada, Lúcia. A Fátima tá falando que sim. Agora, gente, como desenvolver a inteligência emocional? Agora é muito importante nós, se vocês tiverem papel e caneta, né? É interessante pensar sobre isso, refletir sobre isso. Ai, que bom, André, obrigada. Então, vamos lá. Como desenvolver a inteligência emocional? Primeiro, a autoobservação, que é o que eu falei já ao longo da nossa live, de a gente ficar observando realmente nossos pensamentos, entender essas emoções para saber da melhor forma de lidar com o outro e comigo mesmo, tá certo? Então, a autoobservação. Quando nós focamos no nosso comportamento, a gente analisa as nossas reações nos momentos de dificuldade, nos momentos bons e nos momentos ruins, né? É um avanço para a inteligência emocional. Por quê? Reconhecer as nossas falhas, né? As nossas imperfeições. Perceber que as emoções negativas, elas surgem. Faz parte da nossa vida, acontece. Né? Descobrir o motivo, o porquê que elas aparecem. Né? Esse processo é importante que não tenha julgamento. Por quê? Porque eu estou investigando, eu estou analisando, eu estou me observando. Então, por isso que é importante nós pensarmos. Igual quando a colega falou assim aqui na live, fazendo uma pergunta assim, por que tem medo de ir ao médico e tudo mais. E isso é muito da interpretação. Então, é o quê? É se auto-observar. Então, questionar o porquê disso. Né? O que está passando na minha cabeça? Por que eu tenho medo? Por que eu me sinto tão desprotegida? Sendo que seria, se a gente parar para pensar, na racionalidade seria o contrário. Mas observar isso, que nem sempre vai ter lógica, né? Mas de alguma forma nós achamos essa lógica, por isso que nós nos comportamos daquela forma. Por isso questionar, nem todo pensamento é real. É importante questionar sempre. Por quê? Para ver, traz para a realidade aquela situação e observa se faz sentido ou não. Aí sim, realmente nós vamos estar trabalhando com a realidade, não com o ideal, com o imaginário, tá certo? A empatia. Empatia, ela nos ajuda nos nossos relacionamentos, relacionamento com o outro, né? Entendemos que, assim como nós temos alguns pensamentos, algumas emoções, o outro também tem. E ele vai se comportar de uma forma que talvez seja diferente do que eu tenho. Só que normalmente o ser humano, ele parte muito do que ele sente. Aí a gente acaba falando o quê? Mas se fosse eu, me comportaria de tal forma. Mas nós não podemos criar expectativas com relação a isso, porque quando eu coloco essa situação, mas se fosse eu, faria de tal forma, eu tô falando de mim. Isso é projeção, não tem a ver com o outro. O outro vai se comportar de acordo com as vivências dele, de acordo com as experiências que ele teve. E eu me comporto também de acordo com a minha vivência, com a minha experiência, entendeu? Por isso que é importante nós diferenciarmos isso. Ajuda a reduzir muitas frustrações. Por isso que é importante entender um pouquinho esse processo. Isso é inteligência emocional. Quando eu paro para refletir as minhas emoções, os meus pensamentos. E aí eu vou saber direcionar o meu comportamento, né? O Vitor tá dizendo assim: nas minhas conclusões, eu cheguei na seguinte vertente. Muitas das coisas que eu sofro são coisas que eu crio. Parabéns, é isso mesmo. É isso que acontece na maioria das situações. Nós que criamos os obstáculos, nós que realmente colocamos dificuldades. Por quê? Porque às vezes a gente não confia na nossa própria capacidade.
Por isso o autoconhecimento, a autoobservação. Quando eu me conheço, eu sei meu limite, eu sei que eu sou falha, eu sei que eu sou boa em algumas coisas, não sou tão boa em outras, mas eu posso desenvolver e é assim que a gente vai caminhando nesse desenvolvimento, entendeu? Isso é muito importante. Oi, Jéssica, bem-vinda. Tá certo? A questão... Outra coisa como que a gente pode desenvolver? Mais um item. Saber qual é o meu limite. Então, quando você sabe o seu limite, você reconhece e sabe até onde você pode ir numa situação. Então, saber dizer não, saber diminuir o ritmo quando é necessário. Então, isso tudo é fundamental. Isso é autoconhecimento. Tá certo? Que pode ser desenvolvido ao longo da vida também. A Jéssica tá perguntando assim... Queria saber o porquê que eu tenho tanto medo de falar alguma coisa. Às vezes as pessoas falam um monte de coisas para mim e eu não consigo reagir. Não respondo e começo a tremer. Sim, porque você tem medo. Provavelmente, a gente não pode dizer 100%, né? Mas os indícios são que é questão do medo do julgamento, do que o outro pode falar, do que o outro pode pensar, né? Às vezes você não quer desagradar o outro, né? Quer manter essa cordialidade, e às vezes a gente vai engolindo muita coisa. Então, às vezes, para a gente não se posicionar, porque tem esse receio, a autoconfiança tá abalada, eu acabo deixando o outro falar o que quer, fazer o que quer, só que daí eu adoeço, porque eu provoco uma paz externa, então eu fico em paz com o outro, mas uma guerra interna. Por quê? Porque eu não tô satisfeita com aquilo, mas eu tive que ficar ouvindo. Por quê? Porque eu interpretei que eu tive que ficar ouvindo. Então, perceber que aí é uma questão que tem que ser investigada, que entra a questão da autoestima, da autoconfiança, que precisa ser observada, tá bom? O Chico tá dizendo assim, o homem é o lobo do próprio lobo. É isso mesmo, isso mesmo. Então, continuando, já estabelecemos nosso limite, já entendemos como funciona, só que daí nós vamos ter que trabalhar o quê? O outro pulo do gato para desenvolver a inteligência emocional é trabalhar as emoções negativas. Todo mundo vai ter, só que eu não preciso acreditar nelas, né? Que realmente eu tenho que ser uma pessoa tão negativa ao ponto de achar que sempre vai acontecer uma coisa ruim e esperar uma coisa ruim, tá certo? As emoções, elas são inevitáveis na nossa vida. Entender que essas emoções também, ela não só a emoção ruim, mas tem emoção boa que vai me trazer paz, tranquilidade, equilíbrio. Porque silenciando a mente, eu consigo buscar essa paz, essa tranquilidade, esse equilíbrio. Então, assim como eu tenho emoções negativas, eu também tenho emoções positivas. E se essas emoções negativas estão acontecendo, o meu papel é o quê? De reflexão, de entendimento, trabalhar o porquê disso. Né? Entender que elas não precisam, essas emoções não precisam me dominar, ou seja, se eu tô com raiva, eu vou lá e bato em alguém, não. Existem outras formas mais saudáveis, refletir sobre isso, para quê? Para justamente eu não cometer coisas que às vezes eu falo, nossa, não precisava ter falado o que eu falei, que aí entra a impulsividade, que é muito própria da ansiedade, tá certo? Então, falar das emoções também é uma forma de desenvolver, né, essa inteligência emocional. Quando eu entendo cada emoção, igual eu falei, eu passei algumas emoções para vocês. Quando vocês entendem essa função, se eu tô nervoso, a partir de hoje, fiquei nervoso, chateado, triste, por que eu tô assim? O que tá passando na minha cabeça? Questiona, isso vai ajudar bastante a entender e a forma, quando eu entendo, aí às vezes eu vejo que não tem lógica. Trazendo para a realidade não tem lógica. Tem lógica no pensamento. No pensamento tudo pode acontecer, mas nem sempre isso se aplica à realidade. Por isso que é importante nós pensarmos e refletirmos para trazer sempre para a realidade, porque daí o outro não vai fazer, a gente não vai seguir cegamente o outro, sempre o questionamento. Né? Por que eu estou me comportando dessa forma? Tem formas mais assertivas, mais funcionais para mim lidar com essa realidade? Tá certo? Então, por isso que falar de emoções e entender as emoções, na funcionalidade delas, ajuda tanto, né? Aprender a lidar com o estresse, com a ansiedade, fazendo o quê? Pausas, relaxando, ouvindo os áudios, que mais? Fazendo o que gosta, praticando exercício, ajuda muito, tá certo? E a motivação. Quando a gente tem emoções positivas, quando nós queremos fazer, desejamos fazer alguma coisa, isso gera o quê? Entusiasmo. Gera um motivo para mim agir, entendeu? Aí eu acabo agindo realmente.
Então, é importante nós pensarmos que trabalhar as emoções, falar de emoção, aprender a lidar com o estresse, ter essa motivação, se observar, se conhecer, nossa, quanta coisa que eu passei hoje, ter empatia, vai fazer o quê? Vai favorecer a minha inteligência emocional. Tá certo? Deixa eu dar uma olhadinha nos comentários e vocês me falem, por favor, o que vocês acharam da nossa live de hoje. Oi, Carla, que saudade, tudo bem? Bem-vinda! Jéssica, é muito ruim mesmo, tá? Isso é uma questão da ansiedade mesmo, pode ser uma ansiedade elevada, né, que faz com que você se sinta sufocada, né, como se fosse morrer. Então, assim, canaliza isso, busca alternativas. Existem formas mais funcionais de aprender a lidar com isso. Psicoterapia ajuda muito, porque você vai ter esse autoconhecimento. Se não, busque cursos, busque estratégias que vão trabalhar esse autoconhecimento, fazer pausas para você ouvir, conversar com você mesmo. Será que eu estou atingindo realmente? Eu estou conseguindo conquistar as minhas necessidades? Eu estou me ouvindo? Porque às vezes eu escuto muito o outro e não me escuto. Por isso que eu fico tão nervosa, como você falou aqui, né? Então, assim, perceber que é importante a gente ouvir a gente mesmo, dar ouvido à nossa voz. Por quê? Porque às vezes a gente se envolve tanto com o dia a dia, com as outras coisas, e não coloca como prioridade. E é importante a gente ter a gente como prioridade em algumas situações. Não é que a gente só vai pensar na gente, não. É um equilíbrio, né? Eu sou muito favorável em ajudar os outros a fazer o bem, mas primeiro eu tenho que fazer o bem em mim, porque daí eu terei qualidade para poder fazer o bem para o outro. Porque senão eu mais atrapalho do que ajudo, tá certo? Ai, a Aline tá dizendo assim, que é a mesma coisa. É a interpretação, tá? Aline, também a interpretação, a questão de ficar calada, de não conseguir falar, né? Isso é treino, também pode ser desenvolvido, né? Ai, o Vitor tá dizendo, é possível provocar emoções positivas? Com certeza. Assiste um filme que você gosta, escuta uma música, sabe aquelas músicas que dão nostalgia na gente? Nossa, que saudade daquele tempo. Porque eu sou mais velhinha, então essa nostalgia, nossa, que música legal, me faz lembrar de tal coisa. Sim, isso está evocando emoções positivas, né? Lembranças de coisas que você viveu, que foram significativas na sua vida, vai evocar emoções no seu corpo, assim como tem as emoções negativas, vai gerar emoção positiva também. Fazer meditação ao longo do processo, depois de muito tempo que você está fazendo, você vai sentir bem-estar. Você vai evocar emoções positivas, você vai começar a trazer isso para sua vida. É possível sim, tá? Eu digo sempre da música porque é a forma mais rápida que tem. Filme, música, é a forma mais rápida de evocar emoções positivas quando você sabe escolher a música, quando você sabe escolher o filme para você assistir, que é algo que você gosta, entendeu? Ai, que bom, que bom. Ai, André, não tem problema. A Andrea falou assim, adorei, pena que só consegui entrar no final. Mas eu vou deixar salvo, vou deixar no meu canal do YouTube. Peço se vocês puderem dar uma olhadinha lá no meu canal do YouTube, se inscreverem. Sempre eu tô postando vídeos novos falando sobre ansiedade, formas da gente lidar melhor, tá bom? Para ter esse equilíbrio, essa paz, essa tranquilidade. O Chico tá dizendo muito obrigada pela generosidade em compartilhar seu conhecimento com a gente. Adorei sua live. Toda terça, Chico, toda terça, Chico, eu tô aqui às 8 horas, participa com a gente, tá certo? Hoje só mudou o dia, porque na terça eu não pude comparecer. Mas, para não deixar a semana passar batida, eu falei, vamos fazer na sexta, tá bom? Mas o nosso encontro é sempre na terça-feira, às 20 horas, tá bom? E vou fazer uma enquete com vocês. O que nós podemos falar na próxima live, tá bom? Quero a opinião de vocês. A opinião de vocês é sempre muito importante. A Jéssica, obrigada. Sempre muito gentil, adorou a live. Aline, obrigada. Obrigada, Sandra. Amém a todos nós. Obrigada, Anne. Mantras podem provocar emoções positivas? Sim, sim. Se você interpreta aqueles mantras e acredita naquilo que você está falando, sim. Eu gosto de mantras, então, assim, eu acho legal. Sabe o que ajuda bastante também?
deixa eu ver, Vitor, é uma coisa. Você fazer afirmações. Faça uma lista de afirmações positivas com relação a você. Isso também ajuda. Funciona mais ou menos parecido com mantra também. E você sempre falando. Eu acho isso bacana. Eu gosto de fazer isso, eu faço. Ai, obrigada. Obrigada, tá? Tá, Santana tá dizendo aqui, obrigada. Eu que agradeço pela presença de vocês. Ah, vai ficar salva assim, pode ficar tranquila, Vivi. Ai, que bom. Vocês também são especiais. Gente, gratidão. Vamos descansar agora, né? Boa noite a todos. Foi um prazer estar aqui com vocês, tá bom? Até terça que vem. E eu gostaria de receber sugestões para a nossa próxima live, tá bom? Um abraço, boa noite, bom descanso.